eu me apaixonei pela área de produtos, acho que principalmente por ser essa área que traduz, né, o que o cliente, o desejo, a necessidade do cliente e, de fato, o produto, que é a tecnologia quem faz. Eu voltei, resolvi voltar. Eu trabalhei acho que um mês, nem isso, e falei, não dá, a empresa já tinha mudado também, a minha gestão tinha mudado, as pessoas tinham mudado, estava um cenário muito diferente e não fazia mais sentido para mim esse cenário. É muito bacana poder ter o mesmo poder de fala, né, numa mesa, conseguir trocar experiências, enfim, nesse setor que realmente ele é muito mais masculino. Fiz toda essa volta no mercado da adquirência para hoje, né, depois de cerca, quase 10 anos trabalhando com meio de pagamento, hoje eu me sinto confortável em ensinar. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Castro, CEO do Fintech Center e apresentador do podcast Fintech Makers. O podcast que conecta as histórias de pessoas, aventuras e o ecossistema como um todo. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, que ela vai falar sobre 3 coisas: simplicidade, clareza e educação. Os 3 pilares essenciais para que uma empresa, um produto, um sistema funcione. Seja muito bem-vinda, Josiane Caires. Todo mundo te conhece como Josi. Eu vou te pedir para você apresentar, mas antes da gente começar, eu te apresentar e você contar a sua história, eu queria convidar para todo mundo que está ouvindo a gente para prestar atenção num link que a gente vai colocar da história do Luquinha. Luquinha é um piloto de kart, tem 11 anos. Eu estou apoiando, a gente aqui do podcast do Fintech Center está apoiando ele. Kart é um esporte muito caro e ele, como um dos primeiros pilotos autistas do Brasil, tem tido bons resultados e a gente está apoiando essa história. Então, se você que apoia o esporte, principalmente para criança, para juvenis, então conta com a gente conta com você, pode chamar a gente aqui ou procurar o João, que é o pai dele, o link vai estar no descritivo do episódio e a gente vai passar um vídeo contando a história dele aqui também. Então, vamos voltar para o episódio. Seja muito bem-vinda, Josi. Aqui a gente conta a história, aqui a gente quer saber o que tem por trás dessa profissional que cuida muito de produto, adquirência, meios de pagamento, que tem 2 filhos, é casada, que cuida do ecossistema dentro de casa, do ecossistema fora. E nos bastidores aqui da nossa conversa, a gente foi contando, eu acho que tem bastante coisa técnica para a gente falar, mas eu vi que tem muita coisa também da sua vida pessoal, que é a essência desse programa, que é contar como é que você chegou até aqui, o que você fez. Então, conta para a gente, seja muito bem-vinda e obrigado por compartilhar essa história. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e muito agradecida por essa oportunidade de falar um pouquinho da minha história e também da minha profissão, né, de gestão de produtos e do mercado, um mercado que eu sou apaixonada, que é o mercado de meios de pagamento. Muito bem-vindo. Para a gente começar, me conta suas raízes, sua história, lá do começo, como é que você chegou, como é que foi sua formação, o que se formou. Você é mãe do Miguel e da Júlia, casada com o Reynold, tem 2 gatos também e tudo mais, mas antes de tudo isso estar pronto, tem uma história, né? Parece que é a primeira filha, a filha caçula, eu também sou caçula, mas assim, eu sou o que lá de casa, eu sou o caçula que deu mais trabalho para todo mundo, mais curioso, mais divertido. Conta pra gente. Boa. Legal. Bom, minha história começa, né, há quase 40 anos atrás. Os meus pais, eles saíram de uma cidade pequena do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, Qual chamada cidade? Murutinga do Sul. É uma cidade que tem cerca de 7 mil habitantes, fica próximo ali de Araçatuba, nessa região. E eles vieram para São Paulo justamente para tentar condições melhores de vida, né, trabalho. E alguns tios meus já estavam aqui em São Paulo. Então, o meu pai começou a trabalhar no banco, em um grande banco, e junto com esses meus tios, ele ficou muito tempo lá no banco, ficou cerca de 20 anos, né, até se aposentou. A minha mãe foi estudar e virou enfermeira. E somos em 3 mulheres, né, na minha família, e eles criaram a gente ali com muita dedicação. E uma coisa, né, que eu trago assim comigo é essa dedicação, todo esse empenho, né, e o trabalho que eles sempre tiveram. Então, isso acho que me ajuda também olhar para a minha carreira e para a minha vida, são as minhas referências, né, os meus pais. Então, eu, filha caçula,
Desde pequena, gostava muito de brincar, de fazer teatro, né? Na escola, eu fiz curso de teatro, fiz apresentação de teatro. Enfim, naquela época, a gente não tinha muitas condições, a gente não tinha muitos brinquedos. E desde pequena eu gostava muito de brincar de banco. Era uma coisa até que eu estava esses dias, né, refletindo. Poxa, meu pai tinha uma máquina de digitar. E eu adorava pegar a máquina dele e todos aqueles materiais que ele trazia, porque ele fazia uma dupla jornada em casa. Então, ele tinha lá os carnês de título de capitalização, essas coisas. E aí ele trazia, alguns ficavam lá, eu pegava. Então, colocava do lado da máquina de escrever, chamava os meus amigos. E aí a gente brincava de banco. Então, vem aqui que eu vou abrir sua conta. Era essa a minha brincadeira predileta quando eu era pequena. Que bacana. E nessa época, você tinha quantos anos? 8, 9 anos, assim. E meus amigos brincavam de boneca, de outras coisas, e eu estava ali querendo brincar de banco. Bacana. Você deveria ter... Eu acho que a gente repetindo, né, essas atividades que a gente faz na infância acaba trazendo muito para a nossa vida como um todo, né? E você não imaginava, né, assim, aquilo era uma brincadeira para você, né? E você disse que fez teatro também, algumas coisas. Quando que você começou a se formar, assim, pensar em fazer uma faculdade ou sei lá, qual foi a primeira vez que você tive? O que eu quero ser quando crescer, sabe, assim, a tua... Legal. Quando eu era pequena, enfim, meu mundo era aquele, brincar de banco, eu pensava em ser professora, mas nunca, assim, tive algo que eu queria perseguir, assim. Eu não olhava para a minha enfermeira e falava, bom, eu não gosto nem de tirar sangue, não posso nem ver sangue. E meu pai bancário, eu falava, legal, mas ele trabalha muito, né? Não era uma coisa que me inspirava tanto. Mas, enfim, a vida foi seguindo. Eu estudei em escola estadual até o 8º ano na época, né, que era o ensino fundamental. Depois eu ganhei uma bolsa para ir para um colégio particular. Então, o segundo grau eu fiz nesse colégio. Daí, eu comecei a olhar um pouco que curso que eu ia fazer, estudar, porque eu gosto muito de estudar, uma coisa, né, antes de eu começar. E aí, eu li sobre relações públicas, curso de relações públicas. E eu fiquei apaixonada. Falei, nossa, que legal, né? É um profissional que ele faz a conexão entre a empresa, os colaboradores, a imprensa, né? Todos os públicos ali que permeiam uma companhia. E aí eu me apaixonei por esse tema, tanto que na época eu comecei a comentar com os meus amigos, vou fazer relações públicas, e aí todo mundo me perguntava, mas o que é isso? Né? O que é relações públicas? Aí eu dava uma aulinha do que era relações públicas, e até alguns amigos meus escolheram fazer esse curso também, se tornaram RPs. Enfim, foi... Estava fazendo teste vocacional ali com a galera. Praticamente, assim. O Fio que a gente gravou no último episódio aqui, também a formação dele foi relações públicas, né? E ele também contou que era desafiador, porque muita gente não entendia o que fazia e muita gente que era denominado o RP da empresa ali, né? Não vinha de RP, então ele falou que foi legal. E hoje ele fala que ele é lobista, porque ele consegue relacionar muito bem, conectar pessoas, entender a necessidade de cada um. E ele fala, cara, para mim, eu sou lobista, eu me chamo de lobista porque eu faço mesmo. Eu tento trazer, tento conectar e tento fazer. Só que o dinheiro é um negócio muito importante na profissão, né? Se você não tem a remuneração ideal, a remuneração para manter... Então, foi isso um desafio para ele achar o local certo para pagar ele como RP ali. Mas é legal, você se formou em RP, então? Me formei em RP e logo que eu comecei a faculdade, eu precisava de um dinheiro para pagar a faculdade, né? A bolsa você ganhou no 2º grau? A bolsa eu ganhei no 2º grau, aí eu escolhi o curso de Relações Públicas e aí eu fui estudar, né, as universidades e encontrei a Casper Libero. Falei, quero fazer RP na Casper Libero, né, que era uma grande universidade, assim, muito importante. E aí eu comecei a estudar. Eu assinei o jornal, né, a Folha ali na época para receber diariamente e ficar atualizada, porque o vestibular dessa universidade ele era muito baseado nos temas atuais e 50% da prova era redação. Então, eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre gostei de me comunicar com as palavras. Então, eu falei, bom, legal, então eu preciso conhecer, né, do que está acontecendo na sociedade em geral e vou treinar aqui a minha escrita para conseguir passar nesse vestibular.
Fiquei 1 ano ali fazendo isso, lendo jornal todo dia. Então, meu pai me levava, né, na época, me deixava na escola, demorava cerca de 1 hora e meia para a gente chegar na minha escola, porque não era perto de casa, e aí ele me deixava, ia lá para o banco, e eu ia lendo jornal, o caminho inteiro. Voltava de ônibus, lendo jornal. As pessoas me olhavam e falavam, nossa, uma adolescente, né, lendo jornal no ônibus. Mas tinha um propósito ali, né? Sim. Na minha cabeça era muito claro, vou me dedicar e eu vou conseguir. E fiquei esse 1 ano e, de fato, me apliquei, né, na Casper Libero e consegui passar no vestibular. Fiquei muito, muito feliz. Comecei aí uma nova jornada de eu mesmo tentar entender o que era a faculdade, né, de Relações Públicas. E você eu acho que você já falou do seu pai, né, que te apoiou muito e te inspirou muito. Teve algum mentor, teve alguém que te deu bastante incentivo e te direcionou nessa época de formação? Olha, para falar bem a verdade, na época eu falei, né, para os meus pais que eu ia fazer Relações Públicas e os dois falaram, você é louca, né, não vai ter área para você trabalhar, o que você vai fazer? E eu falei, bom, eu gostei. Então, eu vou fazer, eu quero fazer. E aí, né, principalmente a minha mãe, falou, não, eu te apoio no que você quiser fazer. E aí, ela que foi, né, a minha grande apoiadora, pagou as primeiras mensalidades da escola. E aí, depois ela falou, olha, tá pesado, né? Você sabe? Trabalhar. E todas as minhas irmãs começaram a trabalhar muito cedo, com 15, 16 anos. Eu tive um privilégio, que eu tinha ali uma bolsa de estudos, né, no 2º grau, e aí demorei um pouquinho mais. Mas quando comecei a faculdade, eu fui procurar trabalho. E como é que foi? Você foi trabalhar em algum lugar específico? Já era trabalhando no mercado financeiro, fintech? Pois é, não foi nada programado, mas eu acabei iniciando num banco, né, num grande banco, trabalhando na área de abertura de contas. Então, eu ficava lá, recebia as pessoas que queriam ali abrir uma conta. É um processo 100% físico, né? Não tem nada a ver com o mercado hoje, né? Não existe a selfie, né? Um aplicativo, não. A pessoa ia até a agência, eu pedia lá uma série de documentos, a cópia, eles chegavam, eu fazia uma validação e colocava lá no computador, digitava, enfim. E aí acabei também aprendendo um pouco a desenvolver meu lado comercial, porque eu vendia também, né? Apesar de estar ali na abertura de contas, eles sempre falavam, olha, você precisa vender um título de capitalização, um seguro de vida. Então, para mim foi uma experiência legal, porque eu também aprendi um pouco a ser um pouco comercial nessa época. E aí você ficou nesse banco por 1 ano, trabalhando, abrindo conta. E zero tecnologia na época, né? Tudo um processo... Zero tecnologia. Muito processo, muito isso. Papel, né? Papel. Eram muitos papéis. Então, todos os produtos que eu vendia, cada um era uma cartelinha ali, né? Tinha um... Papel carbono. Papel carbono, exatamente. Nem lembro o nome disso. Recibo, um papel carbono, exatamente. Então, era tudo papel. E, embora eu digitava ali os dados no computador, também imprimia para a pessoa assinar. E aí você falou, sou banqueira agora, peguei a carreira do meu pai, adorei, é isso que eu vou seguir, estou realizada. Não, foi justamente o contrário, né? Depois de 1 ano trabalhando no banco, eu olhava aquelas pessoas fazendo carreira, né? Como meu pai fez também, mas os degraus ali para se tornar gerente de contas, gerente de pessoa jurídica, gerente de agência. E eu falei, não quero isso. Eu quero trabalhar com educação. Mentira, voltei. Eu quero trabalhar com comunicação, quero trabalhar com relações públicas, com o que eu estou aprendendo na faculdade. E, então, eu comecei a procurar um estágio nessa época. Fui para o mercado, né, me candidatei, e aí me chamaram para uma vaga na Americanas.com para trabalhar na área de ouvidoria. E você contou para seus pais que você estava saindo do banco? Como é que foi? De novo, né? Meus pais falaram que eu era louca, porque eu estava deixando ali, né, um salário bacana, com todos os benefícios né, do setor financeiro, para encarar um estágio. Porque eu não tinha benefício nenhum, praticamente. Tinha um salário. Uma área que ninguém conhecia. Uma área que ninguém conhecia também. Eu tive que explicar para as pessoas o que era ouvidoria, né? Isso deve ser mal de filho caçula, porque eu fui fuzileiro naval. Na minha carreira, meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial, tem outros militares, e eu fui fuzileiro. Fiz o concurso, passei e estava lá. 4 anos depois, eu não queria mais. E aí, assim, eu só contei no dia que eu saí. Né? Todo mundo me chamou de maluco, falou, por que você está fazendo? Você tem um emprego da sua vida, a vida inteira. Eu
Eu falei, minha vida inteira num lugar que eu não gosto, eu não quero. É muito caro, né? A gente ser infeliz a vida toda para manter um padrão ou algo do tipo. Assim, é legal você demonstrar isso, porque às vezes, assim, eu falo muito para quando estou dando mentoria, conversando com as pessoas, que é bom testar o que você quer, mas também é bom assumir o que você não quer, né? As escolhas, às vezes, elas vêm do não, né? Assim, pô, isso aqui eu já sei que eu não quero, isso aqui eu já sei que não é para mim, né? Você olhou para cima e viu os supervisores, gerência fazendo coisas que de repente você apoiou, que você não queria, né? Então, eu falo, cara, tô fora. Eu fiz muito isso também. Foi exatamente isso. Eu acho que eu tenho essa inquietação, né? Quando o mar tá muito calmo, eu tenho vontade de mudar, né? Eu tenho vontade de me desafiar. Aprender coisas novas. Então, eu vivi isso também, né, nessa fase, nesse período. Então, eu pedi para sair do banco, fui fazer meu estágio, fui conhecer a área de ouvidoria. Foi uma fase muito legal, porque logo que eu entrei, eu entendi o que era ouvidoria. E era trabalhar com os casos críticos. Então, tudo que o atendimento não conseguia tratar, ou reclamações que saíam na imprensa, né, que eram de investidores da empresa, iam para a área de ouvidoria. E essa área tinha que resolver o problema. Ela era a última instância, vamos dizer assim. E ali eu aprendi que, né, trabalhar é resolver o problema do cliente. Né? Basicamente isso. E, para mim, foi uma grande escola, porque quando chegava lá na minha área, eu tinha que fazer o negócio acontecer. Então, a geladeira... o cliente comprou, por exemplo, uma geladeira, está atrasada há 15 dias... Ok, quando chegava comigo, eu entendia o caso, eu mandava outra geladeira para o cliente. Depois eu ia ver o que aconteceu com aquela geladeira dele que não chegou. Então, eu fui aprendendo, né, a como lidar com o cliente, enfim, trouxe um pouco de excelência ali na minha parte de conhecimento e atendimento ao cliente. Isso é muito legal, porque quando você entende que tem alguém pagando o teu salário ali, né, que você precisa resolver um problema e você coloca esse teu dia de ficar produtivo, né? Você vai todo dia para casa querendo vencer uma batalha ou ali. Porque às vezes a gente esquece que a gente está dentro de um papel, de um trabalho, sei lá, de uma carreira para resolver um problema, para criar algo. Eu tive vontade, eu tentei trabalhar num grupo da Americanas, da Ambev, quando eu era mais novo, não consegui, não passei no psicotécnico, mas eu gostava muito disso, né? Era muita fogueira que você caía, assim, né? Você tinha que resolver uma empresa grande e você tinha que apagar aquele incêndio, enfim, bacana. Teve muito desafio, foi legal. Ficou quanto tempo? Eu fiquei mais um ano e meio, no máximo, lá nesse grupo. E aí também já comecei a pensar, poxa, está acabando, né? Estava caminhando para foi um estágio, né? Foi um estágio, Falei, eu já estava indo para o último ano da faculdade, falei, eu queria estagiar mais, né? Eu acho que essa época é realmente uma fase de você apostar em carreiras dali dentro do que você está estudando, né? Em empresas, na verdade, conhecer empresas, enfim. Então, eu falei, eu quero fazer mais um estágio, né? Não queria fechar aqui só com um. E aí foi quando surgiu a oportunidade de ir para a Bolsa de Valores. Legal. E aí você foi como estagiária para a Bolsa de Valores? Fui, exatamente. Me contrataram para ser estagiária, mas já com a ideia de ser efetivada, né? Saí de novo, então, né, ali do estágio e fui começar uma nova jornada. Eu lembro que quando eu cheguei para fazer a primeira entrevista no prédio da Bolsa, ali na Rua 15 de Novembro, eu já fiquei encantada e falei, é aqui que eu quero trabalhar. É nesse lugar que eu vou trabalhar. Me abria um mundo novo de oportunidades. E, de novo, um mercado que eu não conhecia, uma área que eu não conhecia, né? Então, essa novidade para mim, né, eu acho que brilha os meus olhos. Eu também sou um pouco assim, eu vejo que isso é a característica. Tem gente que fica desconfortável numa situação dessa e tem gente que fica muito confortável porque gosta de aprender. E lá você trabalhava em que área? Né? Você saúde, atendimento ao cliente, ouvidoria ali, foi para uma área nova, totalmente nova, outro produto? Eu fui trabalhar na área que a gente chamava de internet, que hoje seria uma área de produtos digitais, provavelmente. Na Bolsa, eu cuidava do site da Bolsa, então os conteúdos que subiam ali no site
E aí, ali já, né, o primeiro desafio era como pegar aquela notícia mais técnica do mercado e colocá-la de uma forma um pouco mais simples no site, para que qualquer pessoa que entre no site da Bolsa consiga entender o que está acontecendo no mercado. E esse era o meu desafio. E aí eu cuidava do site principal, mas tinham também os sites específicos de educação financeira, que a Bolsa tem um programa muito forte, sempre teve, de popularização do mercado de capitais. E eu cuidava de todos os conteúdos desses sites. E ali fiquei, né, por bastante tempo nessa área de internet, até que a gerente da área de educação financeira me chamou para trabalhar lá. Ela viu que eu curtia muito, né, atender a área dela, era meu cliente. E aí ela falou, você não quer trabalhar com a gente? Está surgindo uma vaga aqui para trabalhar na criação dos produtos de educação financeira da Bolsa. E aí eu não pensei duas vezes, né? Eu fui né, nessa jornada e, para mim, de novo, né, uma jornada assim, muito apaixonante. Eu fiquei muito feliz porque eu comecei a aprender também, aprender sobre investimento, sobre o mercado, né, de capitais, como começar, o passo a passo. E lá eu criei curso de Tesouro Direto, curso de mercado de ações. Eu cuidava do simulador da Bolsa, simulador do mercado de ações, era uma parceria também com a Folha de São Paulo, que promovia justamente a educação financeira. E eu me encontrei ali, né? Pelo menos eu achava que eu tinha me encontrado. Eu fiquei 8 anos na Bolsa. Eu cheguei, então, como estagiária, fui analista júnior, pleno, sênior, fiz toda a carreira ali. Viveu a jornada inteira, Vivi a jornada toda, praticamente. Você acha que hoje em dia ainda é possível uma pessoa viver isso tudo? Porque eu vejo a nova geração trocando muito, né? Assim, de repente até faz sentido trocar dependendo da oportunidade, mas às vezes é um exercício de paciência e de espera e de melhoria. Mas eu vejo o pessoal trocando muito. Difícil você pegar uma pessoa que viveu essa jornada. Você acha que hoje em dia é mais difícil acontecer? Eu acho que essa nova geração não é tão resiliente, assim. Eu acho que é um pouco mais difícil, mas eu, pessoalmente, eu tive muita oportunidade, né, dentro da Bolsa e das empresas que eu passei. Então, acho que por isso também que te estimulou a ficar. Isso me estimulou a ficar, né? Então eu entrei para trabalhar em uma área, depois eu fui para outra área, então eu criava cursos, depois simulador, depois eu tocava ali a parte de palestras. A gente tinha muito contato com pessoas que falavam do mercado de capitais de uma forma mais simples, como o Gustavo Cerbasi, por exemplo. Então a gente criava cursos com ele, palestras. Então, para mim, acho que a novidade, né, os desafios, eles foram mudando. Então, isso foi me fazendo ficar. E o que era teu maior desafio nessa época? Você tinha o quê? 20? Tinha ali 20 e poucos anos, 21, 22, 23, né? Foi até ali os meus 29 anos eu fiquei na Bolsa. O que era teu maior desafio, assim, na época que você lembra? Acho que o maior desafio era, de fato, conseguir, né, traduzir aquele techniquez do mercado de capitais para uma linguagem simples e trazer investidores. A gente tinha um desafio grande, né, de trazer novos investidores para o mercado de capitais. Ainda tem, né, ainda é um desafio no Brasil. E eu trabalhava muito ali para tentar esse desafio alcançar. Atual, né? De transformar o techniquez numa linguagem mais simplificada. Até hoje, uma quantidade de botão na tela. Acho que a gente pega o caso, por exemplo, do Nubank lá atrás, quando lançou o aplicativo. Mas eu estava com a minha mãe outro dia desse, ela abriu o aplicativo dela, ela tinha tanto botão no aplicativo, numa senhora de 70 e poucos anos, que eu falei, para que tudo isso? Não podia ser algo mais simples? Pois é. Eu ainda acredito que o difícil é a gente simplificar. É muito fácil a gente deixar, né, a informação complexa, ou trabalhar com siglas, enfim. O difícil é você simplificar. E eu acho que esse foi meu grande desafio lá na Bolsa, de falar de educação financeira de uma forma simples. A gente teve até conteúdo infantil, né? A gente tinha um desenho que a gente fez na época, enfim. Foram projetos muito bacanas. Eu me orgulho muito dessa passagem e eu acredito muito na educação, né, como um motor aí de evolução da nossa sociedade. Maravilha. Depois você falou que ficou 8 anos, né? Passou a jornada inteira, desde estagiária até sênior ali. E aí você fez um intercâmbio, foi isso? Isso.
Então, ali estava beirando os 30 anos, né? Que é um pouco de crise existencial. E estava num momento ali de repensar minha vida, né? Enfim, o que eu estava fazendo. Meu marido também estava no mesmo momento, né? Já tinha casado, comprado um apartamento. A gente já estava economicamente estável. Até porque eu fazia os cursos da Bolsa, né? E eu levava meu marido, meus amigos, todo mundo ali para aprender a investir. Então, a gente já estava numa... Senão não funcionou, né? Senão não tinha funcionado. Não funcionou. Exatamente. Então, a gente já estava numa situação, de novo, o mar ali mais calmo, né? Só botar um tubarão no aquário. Um pouco disso. E aí, a gente falou, poxa vida, né? A gente podia fazer algo diferente. E aí, eu sempre tinha estudado inglês, mas eu tinha uma trava, né? Porque eu nunca tinha ido para fora. Não tinha tido oportunidade. As minhas irmãs, as duas, tinham tido oportunidade de morar fora. Então, uma irmã minha, a Jana, fez um MBA, porque ela ganhou uma bolsa. Então, ela fez um MBA em Madrid. E a minha outra irmã, a Paty, morou um ano na Alemanha pela empresa. E aí, eu estava ali na bolsa, olhando, falei, eu também quero ir para fora, né? Eu quero aprender, quero destravar esse inglês e conhecer também países, viajar, porque eu amo viajar, né? Uma das minhas paixões. E aí eu falei com meu marido, ele comprou a minha ideia, porque ele sempre acaba comprando as minhas loucuras. Ele falou, então vamos. Eu falei, vamos. E aí a gente tinha uma gatinha, a Malu, que eu sou apaixonada por gata também, essa é uma outra paixão. E eu não podia deixar ela. Então a gente falou, vamos, os três, vamos. E fomos aí para um intercâmbio, passamos um ano na Irlanda. Foi uma fase também mega desafiadora. De novo, meus pais, né? Você é maluca? Teus pais devem almoço de domingo lá e deve ser emoção, né? Será que ela vai fazer alguma coisa de novo? Será? Como é que vai ficar isso? E foi tranquilo, né? Intercâmbio, viajar para o mundo é sempre tranquilo, não tem novidade nenhuma. Chega lá, todo mundo te entende. Não. Ou teve perrengue? Muito, né? Muito perrengue. Acho que o intercâmbio, acima da questão profissional, é muito mais pessoal, né? Que é realmente você ter que se virar num lugar onde você não fala a língua, você não conhece as pessoas. Eu fui, né, com o meu inglês ali básico. Eu achava que era intermediário, mas lá vi que era básico. O meu marido foi com 0 inglês. A gente foi estudar. E aí a gente... Foi um ano sabático, mas a gente também precisava trabalhar para se manter. Então, assim, a gente vendeu o carro aqui no Brasil, colocamos nosso apartamento para alugar. Então, tinha uma grana ali para ficar um tempo, mas não um ano. Então, o que a gente fez? A gente estudou e aí depois a gente começou a procurar trabalho. E aí eu me abri, eu falei, bom, vou fazer tudo que eu não faria no Brasil. Eu vou cuidar de criança, e eu fiz isso porque eu sempre fui apaixonada por criança. Vou cuidar de criança, aí eu trabalhei num restaurante, trabalhei com um ajudante de cozinha, também uma outra paixão, eu amo cozinhar. Então, para mim foi muito legal estar dentro de um restaurante, de um pub irlandês. Eu trabalhei num hotel também como garçonete, foi minha última experiência. E o meu marido foi junto, então o meu marido lavou caminhão, ele é publicitário. Ele lavou caminhão, ele trabalhou em restaurante e no finalzinho lá ele trabalhou no restaurante da Guinness, que foi muito bacana também, porque a gente podia tomar cerveja lá de graça. Trocava salário em cerveja. Basicamente. Eu bato papo com muita gente aqui que fez intercâmbio, né? Tem gente que fez para estudar e tem gente que fez esse período de morar fora por empresa, como o caso da sua irmã. Mas eu vejo que a galera que se diverte mais ou se aventura mais é que não trabalhou na área, é que meteu louco mesmo, trabalhou de tudo quanto é tipo. Eu estava conversando com o Rafael, ele falou, cara, trabalhei em Exército de Salvação, trabalhei em obra, trabalhei vendendo um monte de coisa que não é da área, mas foi legal que abriu a mente, né? Ela te expande muito, né? Assim, você está num ambiente ali que, de repente, na tua área você não tem oportunidade, você aproveita a oportunidade de crescer em outras áreas que você não cresceria aqui, não perderia Exato. tempo no Brasil. E eu acho que é isso mesmo, você se abrir para o novo, né? Porque é meio que mais confortável, vamos dizer assim, quando você já vai com trabalho, né? Com uma empresa. Então, quando você está aberto ali, você experimenta coisas muito diferentes. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana. E aí, a gente teve a experiência também de ir para 14 países. Na verdade, né, eu acho que o meu grande motivador era viajar. Né? Eu falei que eu ia estudar inglês, mas eu queria mesmo viajar ali pela Europa, porque a Irlanda é uma ilha ali no meio, então é muito fácil e muito barato você viajar. Então, a gente foi para 14 países
Tivemos um ano muito intenso, a gente morou em 4 casas diferentes lá, fizemos 4 mudanças, conhecemos muitas pessoas e foi uma experiência realmente extraordinária para a minha vida, assim, foi muito bacana. Eu imagino, eu já viajei bastante, não tanto assim, de repente, mas é transformador você conhecer cultura local, história local, o que aquele país passou, conhecer pessoas novas, hábitos novos, pô. Sair da bolha, né? A gente sai literalmente da bolha, você vê um mundo que a gente não vê aqui. E quando você volta somando muito, né? Assim, até difícil, às vezes, você trazer o conhecimento de um outro país e falar, isso aqui funcionaria muito bem no Brasil. Puta, de repente, não. Mas é legal, você volta um pouco modificado, adicionado, com mais conteúdo, se você souber administrar isso. E aí, voltou para o Brasil. Assim, a gente está falando muito da tua profissão, né? Assim, de quem que a Josi foi profissionalmente, das experiências. E como é que era lidar com a sua vida? Assim, você tinha o esporte? Como é que era seu dia a dia? Você se controlava, se cobrava muito na tua vida, casado ou não? Porque, por exemplo, eu fiz muito esporte até meus 30 anos, mas dos 30 até os 40 eu tirei acho que 100% do esporte da minha vida e foi um terror. E hoje o esporte é muito importante para mim e para muita pessoa, para minha família, por exemplo, a gente cuida muito de manter o esporte. O que era importante nessa até os 30 anos? Assim, pô, andar de bike, tinha esporte, eu via filme, escrevia. Eu sempre gostei, né, de me exercitar, então assim, eu sempre fiz muita trilha. Então, eu gosto muito de viajar, então, todas as viagens eu sempre coloco algo mais para a gente andar mesmo, para a gente caminhar, para a gente conhecer pessoas. E eu sempre fiz academia também, sempre me cuidei assim, da alimentação. Acho que, para mim, sempre foi importante, né? Dentro de casa, meu marido. Então, hoje mesmo, a gente vai para a academia, a gente tem uma rotina. Hoje, menos do que eu gostaria, né, de ir, mas eu vou... então, acho que sempre para mim foi muito natural, assim, caminhar muito, né, andar muito. Quando eu morei na Irlanda, eu fazia tudo de bicicleta. Então, era o nosso transporte. Então, também facilitava muito a nossa vida. Legal. E na volta para o Brasil, como é que foi? Você já voltou com uma oportunidade, voltou, aterrissou aqui, pegou teu apartamento, começou a estabilizar? Como é que vocês decidiram? Conta aí. Boa. Quando a gente voltou, eu falei, bom, realmente... me abrir, né? Eu quero buscar áreas novos mercados. Trabalhei ali 8 anos no mercado financeiro, então estou aberta para novas oportunidades. Mas aí eu comecei a acionar alguns contatos, né? E os meus contatos eram do mercado financeiro. E uma amiga minha que trabalhou comigo na Bolsa de Valores falou, Josi, estou numa empresa, uma adquirente, está precisando de gente aqui para a área de produtos. Eu falei, legal, vamos lá. Eu fui, conheci a empresa, fiz todo o processo seletivo e eles me chamaram para trabalhar na área de produtos dessa empresa. E aí, quando eu entrei, eu falei, onde eu vim parar? O que é isso aqui? O que é adquirente? O que é adquirência, né? Eu não tinha a menor noção se era de comer ou passar no cabelo. Estava desse tamanho aqui, o tamanho da minha dúvida. E aí eu tive que, de novo, né, mergulhar, entender o que era esse mercado. Aí você se sentiu realizada, né? É tudo novo, então vamos embora, vamos construir. Dá aquele friozinho na barriga, mas que é bom. Para mim é bom, né? Foram ali 6 anos, né, nessa empresa, uma grande adquirente do mercado. E aí eu fui conhecendo, entendendo o que era, né, esse mercado de adquirência, né, o que era estabelecimento comercial. E aí eu me vi ali numa sopa de letrinhas, né? O pessoal ia me explicar o que era o mercado, mas eles falavam em códigos. Então, eles falavam, o EC tem um MDR, mas depende do MCC. E eu falava, o que é isso? EC, MDR, MCC. E assim, eu tinha que decodificar, né, o mercado para eu entender o que era aquilo. É uma sopa de letrinha, como você falou, né? E eu na época, quando eu entrei para o mercado de adquirência também, pagamento, eu via isso, às vezes, o pessoal, os mais antigos, eles faziam isso como barreira de entrada, eu acho, assim, sabe? Pode ser. Porque eu lembro que eu era da área de tecnologia e eu lembro de um caso, a gente estava tentando validar uma URA que fazia transação com cartão e aí, assim, o problema estava no número do cartão. Mas ninguém falava, o problema está no número do cartão. Era assim, deu um problema no BIM, pode ser o PAN, e verifica se foi para a base 1. Cara, a gente
E não tinha manual, não tinha isso, sabe? A nossa área, lá, hoje ainda eu acredito que você ainda deve sofrer, principalmente time, que vem de outra área sofre, mas naquela época não tinha um tradutor, não tinha um Google que ajudasse a gente, era um terror. Na época eu fui pro Google, né, procurar adquirência, tinham conteúdos muito básicos do que era adquirência, mas não explicava no detalhe. E aí eu dependia das pessoas que estavam já nessa empresa me ajudarem. Então, encontrei, né, bons profissionais, pessoas assim muito bacanas que me ajudaram e foram dando informação, mostrando como é que funcionava, desenhando. E aí eu fui entendendo, começou a fazer sentido, né, aquele mundo de adquirência para mim, mas foi um processo bem custoso, assim. Eu brinco, né, que eu aprendi na raça, né? Não tinha conteúdo, não tinha livro, não tinha site na época. Hoje tem, né, um pouquinho mais de informação, mas eu ainda acho que a gente é bem carente nessa área de formação de profissionais. Tá bem melhor. Principalmente tem muita empresa trabalhando no modelo as a service, né? Então eles tentam vender mais negócio do que tecnologia. Mas eu acho que os profissionais da área, principalmente que trocam informações com outras empresas ou pessoas até que estão entrando, acho que eles têm a premissa de que todo mundo entende o que é o PIN do PAN, do Interchange, base 1, base 2, o EC. E aí acaba que fica chato para mim às vezes, sabe? Então... Afasta, né? Acaba afastando, porque se você está numa conversa que você não entende exatamente todos esses códigos, você fica perdido. E às vezes dá o mesmo trabalho. Outro dia desse eu estava numa reunião e ouvindo uma pessoa tentando explicar para outra, você calculou interchange? Calculou interchange? A pessoa estava ali mexendo no Excel, ela não sabia, não tinha ideia do que era o interchange. Acho que a outra poderia ter falado, você calculou a taxa? Isso. Acho que ia ajudar da mesma forma, então, explicar. Então, enfim. Mas aí você ficou quanto tempo? Aí, então, você aterrissou no meio de pagamento, você foi para adquirência, gostou, porque é desafiador, então você se motivou ali, estimulou, já estava enraizada no Brasil. E a parte principalmente de produto e educacional. Eu acho assim, eu olhando para você, eu vejo que parte de produto no Brasil é muito explorada, mas indevidamente em alguns casos. Quando eu estive no Vale do Silício a primeira vez, eu fui numa palestra e a pessoa falava duas coisas que aqui no Brasil a gente não fazia. Isso há 15 anos atrás, eu vejo que acontece hoje. Uma é a área de segurança não ficava dentro de tecnologia, ficava totalmente separada. E também produto não ficava dentro de tecnologia. Então, e aqui no Brasil a gente tinha um CTO que ele o produto ficava embaixo do time dele, então ele era tecnologia, ele desenhava o produto e ele também cuidava de segurança. E eu vejo que isso faz com que a empresa perca muito valor, porque o cara de tecnologia ele vai fazer o que está escrito no manual ali, né? Ele vai fazer o que pedir. Então, cria um boleto. Ele vai lá, cria um boleto. Exatamente. Ele não vai perguntar se é para um idoso, se é para uma criança, ele não vai perguntar se tem validade, não. Ele vai olhar o documento e vai fazer e depois isso é um problema, né, para a experiência do usuário. Provavelmente você já teve muito desafio com isso, né? Poxa, muito. Eu me apaixonei pela área de produtos, acho que principalmente por ser essa área que traduz, né, o que o cliente, o desejo, a necessidade do cliente e, de fato, o produto, que é a tecnologia quem faz. Então, o produtor ele está aqui no meio, né, pegando a necessidade, entendendo e traduzindo isso em produtos e serviços. Então, é essencial fazer esse meio de campo, né? Se você, é o que você falou, se você pedir para uma pessoa de tecnologia, né, qualquer produto, ela vai fazer qualquer produto. Mas também é uma coisa que eu sempre falo, se você quer qualquer coisa de qualquer jeito, você não precisa de uma pessoa de produtos. Né? Para mim, a visão do profissional de produtos ela é muito estratégica. E ela é como um maestro que conecta, né, todas as partes ali, cliente, atendimento, operações, tecnologia. Então, eu acho que a pessoa de produtos ela é essencial nessa cadeia. E a gente tem evoluído no Brasil, né? Não tanto como eu acho que a gente poderia evoluir, mas eu acho que, inclusive, o profissional de produtos que tem propiciado a gente gerar tantos produtos no mercado de meio de pagamento, no mercado financeiro. Né? A gente tem toda hora um produto novo, né, nesse mercado.
eu acho que todas as empresas têm produto, né? Assim, eu olho... Eu sofro muito pela falta, às vezes, de gente de produto no time. Às vezes que eu tive problemas de vender ou então de entrega, experiência dos usuários. Ali, uma das coisas foi uma pessoa qualificada de produto que eu não tinha. Por mais que eu viesse de tecnologia, achasse que entendesse um pouco, todo mundo acha que é bom. Mas sempre a falta... E sempre que, ninguém desenhou isso, né? Parece que você fez uma obra e esqueceu de colocar a tomada na parede, né? É mais ou menos isso. Aí fala, caramba, tá tão óbvio que vou prender uma TV na parede e não vai ter tomada. Cara. É isso. É que nem você fazer uma casa, tem a porta, a janela, as paredes, precisa de alguém para juntar tudo isso, né? Senão você não tem uma casa. É uma casa para quantas pessoas? Tem que ter quantos banheiros? Sim, tem que a caixa d'água vai ficar onde? A água vem. Então, se resolve muito problema com a área de produto bem estruturada, bem desenhada. E eu vejo na tua missão, eu te acompanhando nas redes sociais ali, não só pela simplicidade que você coloca no LinkedIn ali nas suas postagens, e você tenta dar um viés novo de educação para isso, mas também essa pitada de produto eu acho que é muito importante, porque vem muito enviesada, ou vem muito comercial, ou vem muito tecnológico, ou vem muito burocrático ali, que um jurídico desenhou e falou que tem que ser assim. Então, acho que quando você bota um dedo de produto e dá aquela pitada 360 com todas as áreas se falando e demanda isso, fica bem legal. É a mágica que acontece. E bastidores e curiosidades dessa época? Muita coisa que você pode compartilhar com a gente? Bom, essa época dessa empresa de adquirência foi um período ali que tem uma relevância importante na minha vida pessoal, tá? Pessoal e profissional, mas falando aqui um pouquinho do lado pessoal, eu já estava casada, estruturada ali, já tinha feito meu intercâmbio, voltado para o Brasil, e eu comecei a querer ter filhos, né? Então, aí entrando bem no meu lado pessoal, eu e meu marido falamos, não, acho que é a hora, vamos lá. E aí eu fiquei ali um tempo tentando, quase 2 anos, ter filhos. E não dava certo, não acontecia. E eu não entendia o motivo. Então, foi, para mim, uma fase bem difícil. Mas, enfim, depois de um tempo, aconteceu. Então, eu engravidei. Chegou o Miguel, meu primeiro filho. Fiquei mega feliz, mega realizada. Eu, meu marido. Até porque a gente estava naquela expectativa ali. E logo que o Miguel nasceu, eu fiquei pensando, fiquei naquele dilema, E agora? Eu vou voltar para o mercado de trabalho, Eu adoro trabalhar, mas ao mesmo tempo eu queria muito me dedicar à maternidade, eu queria muito ser mãe ali integral. E aí eu falei, bom, vou viver aqui a minha licença maternidade, então fiquei lá, tive a oportunidade de ter uma licença maternidade estendida, então fiquei 6 meses com meu filho. E na hora de voltar, que eu estava ali com o meu coração apertado, meu coração na mão, explodiu a pandemia. Então, foi logo depois do Carnaval de 2020 e todo mundo foi trabalhar remoto, Então, as empresas se organizaram rapidamente, todo mundo que estava no escritório começou a trabalhar remoto e eu voltei nesse cenário, eu voltei 100% remoto. E aí, minha mãe tinha acabado de se aposentar, que é a minha grande rede de apoio, E ela falou, não, eu cuido, eu fico com o Miguel, fica tranquila. Enfermeira, avó. E da mesma época que eu estava voltando, meu marido foi desligado do trabalho, teve um corte na empresa dele e ele foi desligado. E aí também foi um período ali que ele ficou, ele assumiu muito a paternidade ali, ficou muito próximo do Miguel. E eu falei, não, legal, vou voltar. Então, eu ficava ali no meu quarto, no escritório, trabalhando, e a minha mãe e meu marido ali se ajudando para cuidar do Miguel. Então, voltei. E, para mim, eu sempre volto, olho para trás, e aí eu vejo que a gente não sabe quando é a hora certa. A gente acha que é aquela hora. Então, quando eu queria ter filho, eu não entendia por que não acontecia. Mas aí depois, avaliando ali, pensando, eu entendi, não era a hora certa, Não era o tempo de Deus ali. O meu tempo foi exatamente este tempo que o Miguel eu tinha uma rede de apoio, que eu pude trabalhar de casa, que eu podia estar muito perto dele. Então, para mim, foi um período muito bom, apesar, claro, de ser um momento muito difícil, para a sociedade em geral. Pessoalmente,
né? Para mim, como mãe e mulher no mercado de trabalho, foi um período que eu pude equilibrar os dois, né? Maternidade e trabalho. A pandemia foi muito ruim como um todo, mas a gente que conseguiu aproveitar ou se adequar ou se entender. Eu também acredito muito nisso que você falou, sabe? Que o tempo certo e dessas questões. Quando o meu filho nasceu, eu tinha uma sociedade e 5 dias depois do meu filho ter nascido, a gente desfez a sociedade ali e assim, não foi planejado, mas foi um movimento societário. E eu me vi sem um trabalho, sem nada, e acabei ficando 8 meses ajudando a minha esposa a cuidar ali do filho. Então, hoje em dia eu falo que foi a melhor escolha possível. Se eu tivesse planejado isso, eu não teria feito, sabe? Assim, nas melhores desenhos, eu nunca teria... ficar 3 meses em casa, ficar 2 meses em casa, mas eu nunca teria planejado ficar 8. Fiquei 8. Foi incrível, aproveitei fases que não voltariam e não vão voltar. E deu super certo, e hoje eu estou aqui. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que deixar o universo planejar para a gente, ele encaixa certinho. E, lógico, no momento a gente não enxerga muito isso, né? Mas depois de um tempo a gente consegue enxergar. É isso. E pandemia, home office, Miguel, aí depois veio Júlia. Isso, eu brinco que, né, as pessoas mudaram de vida na pandemia e eu fiz filho, né, na pandemia, porque eu tinha o Miguel, né, e aí estava remoto. Qual a diferença de tempo deles? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quando o Miguel fez 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, exatamente, eu engravidei da Júlia. Foi no primeiro lockdown. Mais ou menos isso. E aí, como eu estava grávida, então, as pessoas já estavam voltando, né? Ali, logo que eu engravidei da Júlia, já estava todo mundo voltando, estava começando o modelo híbrido, só que aí eu era grupo de risco. Então, eu não voltei. Eu continuei trabalhando remoto, nessa adquirente ainda. Tive a Júlia, né? A Júlia nasceu, fiz minha licença também, maternidade, e aí, de novo, né? Me deparei com aquela situação. E agora? Estou com um bebê. E para ajudar a Júlia, ela tinha uma bronquite pequena, logo que ela nasceu, ela tinha uma bronquite. Então, eu me deparei de novo com essa situação. Volto para o mercado ou eu faço uma pausa para cuidar dos meus filhos. Eu voltei, resolvi voltar. Eu trabalhei acho que 1 mês, nem isso. E falei, não dá. A empresa já tinha mudado também, a minha gestão tinha mudado, as pessoas tinham mudado. Estava um cenário muito diferente e não fazia mais sentido para mim esse cenário. Então, de novo, né, fui lá para o mercado, fui olhar o mercado. E aí, vi uma oportunidade, me apliquei e fui chamada para trabalhar numa fintech. Né? Falei, poxa, que legal, vou desbravar agora esse mundo de fintechs. Um mundo muito mais ágil, novo, diferente, mais tecnológico, novas gírias. Mas foi isso mesmo que eu pensei, né? Eu também estava ali numa estrutura um pouco mais hierarquizada. E eu tinha essa vontade de fazer produtos, né? Criar produtos do zero, entregar coisas mais rápido. E aí casou, né? As coisas de novo, né? Fizeram sentido. Eu me apliquei para uma vaga que eu vi no LinkedIn. Me apliquei, me chamaram, conversei, fiz o processo seletivo. Em 1 semana, eu já estava começando a trabalhar nessa empresa, nessa fintech. Com produto? Com produtos, na área de gestão de produtos. Só que não me contaram exatamente o que era, né? Bom, vem cá, vamos trabalhar com produtos. Era uma fintech ali muito forte na área de private label, na parte de emissão de cartão de crédito. Falei, legal, não conheço muito, né? Minha praia era adquirência, mas eu vou me jogar. Aí, quando eu entrei, no primeiro dia que eu entrei, teve um layoff. Então, eu fui postar no LinkedIn que eu estava começando uma oportunidade. E aí, eu vi as pessoas falando do layoff dessa empresa que estavam saindo. Eu falei, não, ok, né? Um mercado novo, vamos lá. Enfim, aí entendi que era, na verdade, o desafio era para criar uma adquirência. Eles estavam entrando nesse business, né, da adquirência. E aí o desafio foi assumir a área de produtos e criar o processo, desde a parte de credenciamento até conciliação das transações de adquirência. E aí eu fiquei um pouco assustada, né? Eu brincava também, falei, olha, eu já trabalhei com adquirência, mas eu nunca criei uma adquirência. Estava tudo pronto quando eu cheguei lá. Isso, exatamente. Você tem noção? Não, tudo bem, vamos lá, vamos junto, vamos fazer acontecer. E aí foi, né? De novo, acho que
esse mar agitado ali, né? Deu um friozinho na barriga, mas... E a família? Seu esposo, o Reynold, seu pai e sua mãe, como é que é? Eles olhavam para você e falavam, deixa ela sair de casa não, senão ela vai voltar com... acho que a minha família já está se acostumando agora, né? Assim, porque eles falam, mas, na verdade, eu escuto o meu coração. Eu escuto... Mas de uma certa forma, pelo que você fala, eles te apoiam muito, né? O meu marido me apoia muito, né? Então, assim, meus pais, eles são muito mais conservadores, né? Eles sempre trabalharam CLT, anos, se aposentaram como CLT, em mercados muito tradicionais. E o meu marido, ele já trabalha em agência de publicidade, ele tem a cabeça mais aberta. Então, ele sempre me apoiou. Então, eu falei, quero ir para uma fintech, vamos lá, vai dar certo. Então, assim, acho que o apoio dele sempre me ajudou bastante. Então, ele sabe das minhas loucuras, ele compra as minhas loucuras e deu certo. Até hoje deu certo. Não, é muito bom, né? Quando a gente tem o apoio dentro de casa, da família, por mais que não concorde ou dê uma visão diferente para a gente, o apoio dentro de casa faz todo sentido, porque é um ponto que a gente pode conversar, desabafar, aprender até a lidar com outra visão, testar algumas coisas. E eu acho que uma coisa importante também eu como mulher, né, trabalhando nesse mercado, para mim é essencial ter rede de apoio. Então, até agora eu sempre tive essa rede de apoio, né? Poder sair, ou mesmo não sair de casa, mas estar ali, né, pelo menos 8 horas trancada no quarto trabalhando, eu preciso dessa rede de apoio para me ajudar com os meus filhos. Então, meu marido, minha mãe, minha sogra. Então, eles são essenciais, né, na minha vida. Sem eles, eu não sei se eu conseguiria fazer essas loucuras, principalmente depois que eu fui mãe. Antes era mais tranquila, sou eu e meu marido. Mas hoje, né, sendo mãe, é um pouquinho mais difícil. E eu vou falar, acho que sou pai do Gustavo, tem 14 anos, eu acho que paternidade, acho que o filho acrescentou muito na minha família, é uma das partes mais importantes. Mas eu, como homem, é totalmente diferente da minha esposa. Como mulher e profissional e tudo mais, é outra pegada, né? Eu tiro o chapéu e, assim, eu sempre... Na Joy, a gente teve 3 grávidas ao mesmo tempo, assim, não é fácil, mas eu sempre tentava falar para elas, assim, que isso, cara, conta com a gente vai apoiar o máximo que a gente puder, vai se adaptar. E eu falava, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi meu filho, então, assim, tenta aproveitar também, não fica preocupada. Mas o nosso setor, principalmente você estava indo no setor de pagamento, adquirência, é um setor masculinamente dominante, assim, né? Assim, não sei, na tua área de gerência, ou não, o cargo que você ocupava, se você olhar, ele é bem masculino, assim. Eu sinto, às vezes, aqui até dificuldade de achar pessoas que estão querendo falar sobre isso e tal, mas como é que é lidar com isso? É tranquilo? Pelo que eu vi, você sabe tocar isso tranquilo, né? Não tenho nenhum desafio, né? São aprendizados, né? Desde o meu primeiro trabalho dentro de uma agência bancária, né, eu sempre lidei muito com esse universo masculino. Então, eu lembro na Bolsa, por exemplo, tinham reuniões, né, aquelas salas enormes com aquelas cadeiras. Então, homens, basicamente, e eu, mulher. Né? Ainda hoje, meio de pagamento, né, eu me acostumei a ser, muitas vezes, a única mulher da mesa nas discussões. E, para mim, está tudo bem. Eu tenho encontrado o meu lugar, mas eu sei que isso é uma dificuldade para a maioria das mulheres. Não vou dizer também que é uma coisa simples, mas eu acho que eu aprendi a lidar com isso. E eu aprendo todos os dias. Mas é muito bacana poder ter o mesmo poder de fala, né, numa mesa, conseguir trocar experiências, enfim, nesse setor que realmente ele é muito mais masculino. É um desafio, sim, é um desafio diário, mas eu acho que, poxa, tanto o homem como a mulher, os dois têm capacidade de trocar e de aprender e evoluir. Com certeza. E eu acho que uma realidade é que está melhor do que há 10 anos atrás, sem dúvida. Ainda pode melhorar? Pode. Vai melhorar? Eu acredito que vai. Não, de repente, da forma que deveria, mas está melhor do que há 10 anos atrás. E faz sentido a gente falar sobre isso, estruturar, mas faz sentido também a gente botar isso em prática, né? Então, olhar, falar é legal, mas botar em prática é melhor ainda. Quando eu cheguei no mercado de adquirência,
Eu vim do mercado de tecnologia e caí de paraquedas assim, no mercado de adquirência, mas muito comercialmente, porque eu já tinha uma empresa que eu vendia serviço para empresas que iriam contratar, gerenciamento de projeto. E aí fui para a área de fintech, para pagamento, e aí não tinha um termo fintech ainda, tinha, mas eu considero como fintech, e eu fui e entrei muito para isso. Isso faz 15 anos, tem um bom tempo. E até hoje, assim, eu vejo muita resistência de mudança. Eu vejo, eu não sei se é resistência ou, tá bom, tá funcionando, deixa, dá dinheiro, fintech é um termo bonito, para que melhorar, sabe? E eu fico vendo que tem muita gente boa. A gente tem, no último relatório, 2.000 fintechs no Brasil. Se a gente colocar a quantidade de fundador, quantidade de profissionais que trabalham embaixo e tudo mais, mas a gente sempre escuta falar das mesmas, sabe? Mas eu tenho visto cada vez mais comunidades nascendo com vieses novos, com gente nova, com oxigênio novo, com ideias novas. E eu vi você desenvolvendo um pouco disso, né? Eu faço parte de um grupo, de uma comunidade que você criou, não só depois de você começou a postar muita coisa de conteúdo com uma visão diferente, também a tua comunidade ali que você acabou, que eu vejo que você atua muito no regulador ali, mas você deixa a comunidade colaborar, a gente trocar informação e tudo mais. Você fez isso programado? Você fez isso intencional? Ou foi uma coisa que foi surgindo e você foi dando corda ali? Não foi nada intencional. É muito engraçado, né? Justamente... Porque eu gosto disso, tá? Que bom. Você tá até aqui por isso, porque eu vi, nossa, que bacana. Fazia tempo que eu não via gente nova botando ali, porque se você vai em muita associação, se você vai em muito lugar, são sempre os mesmos. Eu, quando era da JoyPay, eu sempre via as mesmas fintechs aparecendo. E aí, quando começa a ver gente nova aparecendo, não estou falando que você não tem experiência e tudo mais, mas eu vi você no movimento e muita gente enganjada ali falando. Teve um tema sobre produto e a galera alimentou e tal. Então, para mim, eu acho isso muito rico, porque quanto mais informação, melhor. Mais opinião diferente, melhor. Fica mais rico, fica mais maduro, abre novas possibilidades. Perfeito, perfeito. Para mim, foi um caminho natural e eu confesso que eu fiquei muito surpresa, né, com a comunidade, né, com o grupo do WhatsApp que eu criei. E em 3 dias o grupo já estava 100%, né, preenchido. Eu não conseguia mais aceitar pessoas porque chegamos no limite do grupo. E então criei o Payments Networking justamente para conectar profissionais. Por quê? Porque há cerca de 1 ano atrás eu comecei a escrever no LinkedIn sobre meios de pagamento, sobre adquirência. Eu estava nessa fintech onde eu criei a área de adquirência, só que era uma fintech muito focada na área de emissão de cartões. Então as pessoas não conheciam a adquirência. Então, eu fiz todo esse trabalho dentro da empresa de educar as pessoas. Então, criei cursos, treinamentos, palestras. E eu via que as pessoas queriam conhecer, elas queriam entender aquele mundo novo, mas elas não conheciam. E aí, nessa empresa, né, eu criei conteúdos e falei, eu vou começar a levar um pouco desse conteúdo para o LinkedIn também, para mostrar um pouquinho mais, né, de como é que funciona a adquirência. Não vi isso em nenhum lugar, mas acho que faz sentido. Comecei a escrever e comecei a ter um retorno legal. Então, algumas pessoas falam, olha, escreve também sobre subadquirente, né? Eu comecei falando só de adquirência, de Acquiring as a Service, que era um serviço que eu criei lá nessa fintech. E as pessoas começaram a me pedir temas. E comecei a receber muito feedback e foi aumentando ali o número de pessoas, de conexões no LinkedIn, seguidores. Um feedback muito positivo e mantive ali a constância, né? Então, toda semana eu posto texto no LinkedIn e eu tento trazer esse olhar mais simples, né? Desmistificando esse mercado de meio de pagamento. Quando eu comecei, os meus primeiros textos, eles são mais técnicos. E aí eu percebia que as pessoas não engajavam muito. Comecei a escrever um pouquinho mais simples, tentar deixar um pouco mais palpável. Eu até pensei na época, né? Acho que o pessoal que conhece o mercado vai achar que eu estou falando bobeira, né? Estou sendo muito simplista. E aí, justamente os textos mais simples que eu explicava o beabá da adquirência foram os textos que tiveram mais engajamento.
E aí, com isso, eu comecei a perceber, né, essa demanda mesmo dos profissionais da área. Porque faz todo sentido isso que você está falando. Vamos pegar a fintech novamente. Se a gente tem 2.000 fintechs no Brasil, sei lá, um CEO, os cargos de C-level ali e tudo mais, vamos botar 10 pessoas, deve ter no mínimo mais 50, 100 ali embaixo. E essas 50, 100 não entendem muito bem. Acho que o conteúdo fica para fora Fica da água muito ali, acima. E o que eu percebi também, né, trabalhando ali como gestora da área de adquirência, é que cada área dentro, por exemplo, da adquirência, ela é muito específica. Então, você tem, por exemplo, os profissionais que trabalham com captura física, POS, TEP, TPOnphone, que sabem muito desse mercado. E aí você tem os profissionais que trabalham com e-commerce, já é outro mundo, né? Captura digital, gateway, tokenização, 3DS, é outro mundo. Aí você tem um profissional que trabalha com a parte de conciliação financeira, cálculos, MDR, é outro mundo. Então, está cada um no seu mundinho e é difícil as pessoas terem essa visão do todo e conhecerem, né, de fato este mercado. Quem conhece é o fundador, é o cara que cria, ou é o gestor que está ali acima. Então, comecei a dividir um pouco desse conhecimento que eu tive com as pessoas, né? Com as pessoas do mercado. E aí foi uma grande surpresa, porque, né, começou a surgir muita gente no meu LinkedIn. Eu tenho recebido assim, um feedback muito legal das pessoas e muito de mulheres também que se identificam com o meu perfil. Né, me mandam mensagens, poxa, que legal ver uma mulher falando desse mercado de meio de pagamento. Né, me sinto representada. Então, para mim, né, isso é assim, é muito enriquecedor, assim, eu fico muito feliz e é muito genuíno, né? Porque eu não tinha nenhuma intenção mesmo comercial, enfim, e fiz para ajudar. E você foi num movimento de não tem, eu vou criar, sabe? Vou ajudar, vou fazer. Não ficou sentada reclamando, que de repente eu fiquei reclamando, outro cara da minha idade, da minha época, ficou reclamando. Você foi lá e fez, eu acho isso muito bacana. E compartilhou. E botou ali aberto, lógico, tu está desenvolvendo coisas que você gosta, tu está desenvolvendo o seu lado profissional, educacional que você quer, que você já aborda, mas você foi isso. Então, eu acho isso super rico, eu sou entusiasta, sabe? Acho que o podcast aqui, ele é muito... a gente discute muito hoje nos podcasts de fintech, eu acho isso válido, e eu ouço termos técnicos, conteúdo... muito focado, específico, mas a gente fala muito de quem está por trás daquela ação, fala pouco, quer dizer, de quem está por trás da ação, quem que ajudou a fazer, quem que colabora, quem que participa. Então, eu acho que tem bastante, é um mercado muito grande, é um mercado de muito capital, muito dinheiro investido que tensiona. Quando a gente tinha, por exemplo, a Joy, o nosso RH não manjava nada no começo, não manjava nada de meios de pagamento, de adquirência. A gente viu que quanto mais a gente treinava o time internamente também, mais resultado isso dava. Quanto mais a gente treinava a equipe comercial de rua, os processos internos de chamada. Então, isso que você está fazendo eu acho bem bacana, cara. E eu já sei que você até spin-offou um grupo lá, né? Tem um grupo agora só de mulheres, né? Isso, Então, o grupo cresceu muito rápido e aí, então, eu criei uma comunidade, né? Que é a Payments Brasil. Então, com a comunidade, a gente tem a oportunidade de ter grupos separados, né? Vários nichos. Então, do Payments Networking tem o primeiro, aí criei o segundo para, né, dar lugar para mais pessoas. Criei uma de regulatórios, né, porque o nosso mercado tem, né, muita coisa aqui acontecendo. Criei a comunidade de vagas e eu estou muito feliz porque várias pessoas estão me contatando e até para agradecer porque já conseguiram recolocação por lá, né, por esse grupo de vagas. E também o mais recente, o Mulheres Payments, né, justamente para fortalecer, né, essa parte aqui feminina desse mercado. Então, as mulheres também estão me mandando mensagem e a gente está com umas ideias aqui muito bacanas de fazer alguns encontros. Enfim, eu acho que a gente tinha uma demanda represada mesmo de profissionais dessa área de meio de pagamento e que agora eles estão conseguindo, primeiro, se comunicarem, né? Então, o grupo, né, está lá, é ativo, as pessoas se apresentam o seu trabalho, o que vende, já tem negócios lá que saíram do grupo. Então, acho que é isso. Eu estou percebendo essa força dessa comunidade, eu acho que ainda vão sair muitos projetos, muitas coisas legais de lá. Eu tenho certeza. É difícil não sair, assim. Eu acho que tem muita gente nova chegando que precisa ter espaço, ter ouvido, e você está dando isso, então acho que vai fomentar bastante.
conta com a gente aqui para o que você precisar e boa sorte nessa aventura aí. Obrigada. Falando novamente de mentoria, né? Acho que você falou que você teve o trabalho ali de mentor do seu pai, ali de algumas pessoas que você teve, mas também de... Você hoje, a gente conversando ali, eu vi também num site seu que você ajuda, né? Faz mentoria, devolve um pouco disso, de ajudar. Por que você faz isso? Assim, você gosta de ajudar no trabalho de mentoria? Porque o trabalho de mentoria é quando você... Eu faço também, tá? E eu fico vendo, porque eu aprendi muito errando. E se eu tivesse algum ajuste, de repente, eu erraria menos, mas eu aprenderia mais, eu aproveitaria mais a oportunidade. Esse é o trabalho que eu fico... O nome mentor, às vezes, é muito mal interpretado, né? Assim, é um coaching, isso e aquilo. Que coaching é fantástico também, quando é feito da forma certa. Mentor é fantástico, conselheiro, então, mais ainda. Mas o teu trabalho de mentora hoje é muito focado para um grupo? Você busca isso por quê? Como é que é? Conta um pouco para a gente. Começou também de uma forma muito natural, né? Escrevendo ali no LinkedIn, eu comecei a receber alguns pedidos, né, de profissionais, principalmente da área de produtos, mas também até profissionais da área comercial, né, para entender um pouco mais da minha trajetória, de como eu consegui evoluir nessa área, né, nesse mercado, que ele é complexo, que ele é muito masculino. Então, comecei a fazer essas mentorias ali de uma forma muito fluida. A maior parte das minhas mentoradas são mulheres, sim, mas também tem homens que procuram ali, que querem bater um papo, que estão vivendo algum momento de ascensão na carreira também e querem evoluir. E aí eu acabo ajudando ali, trocando um pouco da minha experiência. Eu, desde que me tornei gestora, eu também tenho um processo de fazer mentorias, né? Eu sou mentorada, terapia, mentoria, enfim, acho que tudo isso ajuda muito a gente, né, a evoluir, a pensar e a tentar evoluir mais rápido, né? Porque a gente sabe que, né, tá aí, tem conteúdos, a gente pode aprender sozinho muitas vezes, a gente pode estudar, mas às vezes você aprende mais rápido, com mais qualidade, conversando com pessoas que já passaram por situações como a sua, né? Principalmente você, com a parte de conteúdo, você falou, né? Estou 1 ano postando no LinkedIn. Provavelmente a tua primeira postagem deve ter sido, não um terror negativamente, mas totalmente diferente que é hoje, que você foi ajustando desde o início. Às vezes a gente posta uma coisa no LinkedIn e fala, ninguém me deu atenção, não teve resultado. Beleza, amanhã... Se você postar de novo, vai ter um pouquinho mais de resultado e assim vai vendo o que deu mais resultado, vai analisando. A gente está num movimento muito imediatista, né? Então, acho que essa mentoria que você faz é bem legal, principalmente porque você tem, de fato, um histórico ali para mostrar para a pessoa. Isso. Essa experiência, né, de fato, de você ir aprendendo, ajustando, organizando, mesmo na carreira, também pessoalmente, né, equilibrando os pratinhos ali de maternidade, carreira. Então... É um pouco realmente do que eu aprendi, venho aprendendo, que eu divido com as pessoas. E eu gosto bastante de fazer, apesar das dificuldades, né? De ser mãe, né? Mulher, esposa, trabalhar no mercado, né? Porque eu trabalho no mercado também, mas eu sempre deixo um tempinho da minha agenda para fazer essas mentorias. Maravilha. O que você vê de... teu propósito, assim, o teu futuro, você como pessoa hoje, como é que você se organiza e o que é teu propósito? Eu fico vendo você querendo muito compartilhar, sempre trabalhando no plural, sempre envolvido com outras pessoas e tudo mais, mas é uma área de negócio ainda assim, né? Precisa ter negócio. Como é que você está lidando nessa conciliação entre misturar o teu propósito, que eu vejo muita gente hoje trabalhando sem, e ganhar dinheiro e não perder a tua essência? Porque eu, por exemplo, Fintech Center, Fintech Maker Podcast, às vezes é muito mais propósito do que negócio, e eu não deixo de caminhar ali do lado. Mas eu fico vendo você contar, fala de mentoria, fala de criar material para educação, dar treinamento, grupo, tem sempre outra pessoa envolvida, e a maioria disso provavelmente é muito trabalho pro bono, um trabalho muito de te alavancar de alguma forma. Como é que você concilia teu propósito? Dei muita volta aqui, acabei que de repente você vai se perder na resposta, mas como é que você chegou no teu propósito, que para mim é a essência que você coloca, né? Que é aprender, ensinar e multiplicar.
E como é que você concilia isso com o teu profissional? Ou você transformou isso no teu profissional de uma vez? Eu acho que ele sempre esteve, né? O meu propósito, ele sempre esteve aqui. Eu me questionei muito tempo, né? O que é o meu propósito, enfim, trabalhando em diferentes áreas, em diferentes empresas. Mas hoje, eu acho que eu tenho, né? Inclusive, estou numa idade, né? Estou perto de fazer um aniversário, estou repensando aqui, né? Tudo que eu vivia até então. E eu vejo que eu sempre trabalhei muito, muito forte nessa parte de ensinar e compartilhar conhecimento, né? Então, eu acho que o meu propósito, assim, é esse. É compartilhar o que eu aprendo, né? Ensinar as pessoas o que eu sei. Hoje eu vejo também que é conectar, né? Conectar as pessoas. Não significa que eu sei mais do que os outros, muito pelo contrário, eu acho que eu sei pouco, né? Eu acho que sempre eu posso aprender mais. Mas eu realmente acredito que o meu propósito é ensinar, é conectar, é promover, né, o ensino. E aí, quando eu olho um pouquinho para a minha história, eu vejo que muitas vezes eu fiz isso, né? Nem intencional, muitas vezes não de forma intencional, mas eu estava ali, né? Eu estava ali no meu estágio, eu sempre procurei também ensinar as pessoas, né? No banco, por onde eu passei, na própria bolsa, né? Eu ficava muito feliz de trabalhar com educação financeira. E aí, enfim, fiz toda essa volta no mercado da adquirência para hoje, né? Depois de cerca, sei lá, quase 10 anos trabalhando com meio de pagamento, hoje eu me sinto confortável em ensinar. Foi muito difícil aprender, mas hoje eu me sinto um pouco mais confortável em ensinar. Então, eu acho que esse é o meu grande propósito. Muito bom. Acho que é um propósito muito genuíno. É um propósito que, de fato, você vai ter sucesso porque você gosta, você tem conhecimento técnico e de experiência para isso, e parabéns. Obrigada. Porque a tua vida vai ficar mais fácil, com certeza, porque você gosta, com certeza você não vai chamar de trabalho no futuro breve, assim, sabe? Vai ser propósito mesmo. Voltando para as fintechs, indo para um lado mais técnico agora, assim, para o nosso público até gosta. O que você vê de futuro das fintechs, sabe? Assim, de tecnologia. Todo mundo fala muito de AI, de blockchain. A gente teve o Drex morrendo uns dias atrás, mas na tua visão, na tua experiência, no teu grupo, o que você acha, o que você enxerga como o futuro de fintech? Eu acho que esse mercado ele está assim, né, em ebulição, então novas regras, novos players surgindo, ainda vai mudar muito, né? Eu acredito muito na parte de embedded finance, então eu acho que as empresas, né, não financeiras, grandes grupos, todos ou quase todos, eles vão ofertar serviços financeiros, né? Muitos já fazem hoje, e as fintechs são de fato quem consegue proporcionar, né, uma camada enorme de serviços, produtos e serviços para essas empresas. Então, a gente vai ver cada vez mais empresas não financeiras ofertando serviços e produtos financeiros. Então, é o cartão private label, é a maquininha, né, que o mercadinho da esquina consegue ter a sua maquininha ali com a sua cara, com a sua identidade visual. Acho que a gente caminha muito neste mundo, neste caminho aqui de embedded finance. E esse Embedded Finance vai trazer para mim muita experiência em Visible Finance, de repente, o nome assim. Sim. Por exemplo, meu filho faz jiu-jitsu e a mensalidade vem no cartão de crédito. E tem uma cantina lá no jiu-jitsu. Então, toda vez que ele quer pegar alguma coisa na cantina, ele pega, mostra para a pessoa lá e desconta automaticamente do cartão, da mensalidade. E eu, curioso do jeito que eu sou, fui ver como é que funciona isso. É um RP que faz a agenda, que faz a troca de grau da faixa do jiu-jitsu, que faz tudo isso, que não tem nada de financeiro. E aí tem uma funcionalidade lá que é cantina. E aí da funcionalidade da cantina controla os produtos e também cobra, tem os pagamentos. Legal. Acho que esse é o caminho também, né? O pagamento invisível mesmo, né? É fluido. Você nem percebe que você está pagando, né? Tá tudo ali conectado e, enfim, a mágica acontece. Também acredito bastante nesse futuro aí. Que é o presente, na verdade, né? Mas vamos seguir nesse caminho. Você usa muito inteligência artificial? Eu uso muito não. Eu acho que eu uso pouco.
eu sempre acho que eu estou atrasada. Então, inclusive, eu estou fazendo um curso de gestão de produtos, né, focado em IA. Então, é um curso denso, mas eu gostaria de usar mais. Eu acho que tem bastante coisa aí para aprender. Eu também acho. Assim, eu também tenho a sensação... Eu uso bastante, mas eu tenho a sensação que eu poderia estar usando mais. E eu vejo muita gente da nossa área usando muito para postagem, para editar e mexer em texto. E pouco para resolver dor. E testar produto. Assim, eu não sei se você conhece a Marilyn. Eu estava conversando com ela, cara, lá eles são AI first em muita coisa. Eles estavam fazendo muita coisa legal de AI, de sistema de chamada de cliente, subiram uma plataforma AI, fizeram rápido, testaram, deu certo, não deu certo, tira, sabe? Então, eu acho que a gente deveria usar muito mais para todas as outras coisas, e não só criar um texto, revisar um e-mail, também isso. Na área de produtos, eu acho que a IA é fantástica para prototipar. Né? Ela te entrega ali um protótipo sensacional, você consegue validar com o seu público e subir isso de uma forma muito rápida. Então, isso é uma das formas, né? Mas eu acredito que tem várias, realmente a gente precisa explorar mais. Eu ainda estou engatinhando nessa jornada aqui, eu quero estar andando daqui a um tempo. Eu acho que a AI você defende muito o tema da simplicidade, né? Assim, eu acho que a AI vai trazer formas mais simples de fazer coisas difíceis, né? Assim, fazer uma apresentação comercial, seja ela comercial de produto institucional, antigamente era muito difícil. Hoje em dia com a AI é mais fácil, né? Bem mais fácil. O que você acha que dá para deixar mais simples na nossa área de setor de pagamento? Cara, eu acho que tem muita coisa, né, para fazer. Assim, acho que a gente sempre pode melhorar e simplificar. Mas, assim, puxando até um pouquinho, né, pro que eu gosto, pro que eu acredito, falando mais da área de profissionais, da área de meio de pagamento, eu acredito que a gente tinha que ter uma plataforma única que falasse de produtos, que tivesse conceitos básicos ali do que é uma adquirência, do que é o processo de autorização, do que é um private label, o que é um cartão. Então, eu sonho, né, tem alguns projetos aqui, da gente ter um repositório único onde a gente consiga formar profissionais que vão estar muito mais capacitados, gabaritados para trabalhar no nosso mercado e, automaticamente, esses profissionais vão ter mais tempo de inovar. Né? Porque hoje, acho que a gente tem informações muito fragmentadas em vários lugares e as pessoas perdem tempo para procurar, para entender, para criar novos produtos na área de payments. Então, eu acredito que tendo uma plataforma única, a gente trabalhando na base, a gente vai dar mais tempo para o pessoal inovar e trazer produtos melhores. E eu vejo que, principalmente na área de adquirência, tem muito termo que cada empresa chama de um jeito, né? E modelo até comercial, às vezes, né? Assim, eu fico vendo... Tem gente que fala, minha taxa eu cobro interchange, mais isso. O outro fala, não, é taxa única, não é por MCC. Às vezes é o mesmo produto, mas você dá um outro nome, né? Dependendo da empresa. E aí isso confunde até mesmo quem contrata, né? Sim. O estabelecimento comercial. Porque ele fala, poxa, em um lugar eu entendia que a taxa era dessa forma. Agora você está me falando que a taxa é diferente. Mas taxa zero, por que eu estou pagando? Não, porque eu estou pagando interchange, não a taxa. Mas então é zero ou estou pagando zero? Não, você não está pagando zero. Fica uma linguagem... Fica difícil, né? A gente continua ainda num mercado muito complexo, né? Então, quando a gente simplifica, eu acho que para quem trabalha, a gente simplifica também para quem consome e fica mais fluido o mercado. Show. Eu tenho um quadro aqui que é que eu estou tendo nessa segunda temporada e é uma coisa que eu nunca tive uma resposta muito parecida, que é o que é uma fintech. Que a minha ideia é perguntar para as pessoas o que ela acha que é uma fintech, porque eu já escutei diversas respostas diferentes. O que é uma fintech para você? Pensa um pouco aí. Dá uma resposta simples, né? Do jeito que você defende o que é uma fintech. Basicamente, acho que fintech é uma empresa que propicia produtos financeiros que resolvem a dor dos clientes de uma forma muito rápida, com segurança e fluidez. Né? Eu acho que a fintech faz isso. Ela faz o que os grandes
bancos, a grande indústria ali tem dificuldade de fazer. Então, a fintech ela vai ali onde, às vezes, nessas grandes empresas não conseguem chegar, entrega de uma forma muito rápida, né, produtos financeiros e evolui muito o ecossistema de meios de pagamento, o ecossistema financeiro. Não sei se foi fácil, mas ficou simples. Não, eu tô provocando todo mundo isso porque eu acho que a gente não, da mesma forma do glossário que falta ali, de um padrão para todo mundo, também não tem um padrão. Se você, dependendo do lugar que você consulta, um vão falar que fintech tem que ser regulada, que tem que ter licença, o outro vai falar que não tem, o outro vai falar que é isso. A sua resposta vai ficar aí. Vai ficar no banco de respostas. Vai ficar no banco de respostas. A gente vai criar um quadro para o pessoal analisar. Que seja mais simples, mais fácil de entender. Eu acho que você tem uma visão muito orientada. Até eu ia te fazer essa pergunta, né? Você acha que todo mundo pode trabalhar com fintech? Assim, por exemplo, um cara que trabalha numa health tech ou um cara que trabalha numa grande empresa que não fintech, ele é apaixonado pela área de produto, ele pode migrar para uma fintech trabalhar com produto? Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, existiam alguns... não, você tem que vir da área financeira, você tem que ser economista, você tem que ser isso. E, cara, isso é tudo mentira para mim. Eu acho até que é melhor vir cru, vai sofrer um pouco no começo para aprender a sopa de letrinhas, porque ainda estamos trabalhando nisso para facilitar a vida do pessoal. Mas era muito melhor pegar gente sem vício do que gente com vício. Que conselho você dá para um profissional que é de uma área de health tech, que é uma outra área, que de repente é uma área que está espremida, que está pagando mal, que não tem tanta oportunidade e ele quer migrar para a área de fintech? Acha uma boa? Boa. Eu acho uma ótima. E eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou formada em comunicação, né? Em relações públicas. Claro, tive a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro, mas sempre, né, por onde eu passei, eu não tinha experiência. Eu não cheguei com experiência, não cheguei com bagagem. Eu aprendi. Então, com certeza, é uma área que tem muitas oportunidades, uma área que cresce muito rápido, porque os produtos, né, evoluem muito rápido. Então, eu acho que qualquer pessoa mesmo pode trabalhar nessa área, desde que ela se dedique, né, ela busque conhecimento, busque informação e vá atrás ali, com certeza ela vai conseguir. E é um mercado muito legal, porque é um mercado dinâmico, para quem gosta, né, desse mercado. Você nunca vai ter monotonia nesse mercado. Não existe ninguém que trabalha, acho que nessa área aqui, que fala, poxa, não tem nada acontecendo, não tem nenhum produto novo, né, nenhuma regra de fraude nova. Não tem. Isso não existe aqui nesse mercado, né? Ele é muito dinâmico. Toda hora. E principalmente se ela vem com alguma bagagem de outra área, vai somar bastante ali ao time que ela vai compor ali, vai trazer experiências novas, porque isso fomenta muito, né? Na mentoria, né, eu também converso com bastante pessoas que querem migrar para a área de produtos ou querem migrar para a área de meios de pagamento. Então, eu falo um pouquinho também dessa minha experiência, né, de como é que foi entrar nessa área de meios de pagamento e trabalhar na área de produtos, né, porque também é um mercado que muita gente tem vontade, tem desejo. E aí falam, precisa ter experiência? Poxa, ninguém começa experiente, né? Ninguém começa numa empresa, no primeiro trabalho ali, enfim, com experiência. Então, enfim, eu indico também cursos, né? Caminhos ali que você tem para evoluir, tanto na área de produtos como na área de meios de pagamento. Com certeza vai somar muito e vai ter muita oportunidade. Mensagem final? O que você quer encerrar isso aí? A gente está caminhando para o encerramento. Qual é a mensagem que você quer passar? Primeiro, até onde o pessoal te acha. A gente vai colocar teu LinkedIn ali no descritivo do episódio, mas para o pessoal te procurar, como é que faz? Bom, eu estou no LinkedIn, né, muito ativa ali. É só me procurar como Josiane Caires. Eu lancei o site também recentemente, josianecaires.com.br, onde eu falo um pouco da mentoria. E no site e no LinkedIn, nos dois, tem o link para a comunidade também do WhatsApp, né, que é a Payments Brasil. Então, quem acessar qualquer um desses dois vai conseguir encontrar o link da comunidade. E que mensagem você quer deixar de encerramento para o pessoal? Desculpa. Não.
que mensagem você quer deixar para a comunidade, para o pessoal, teus mentorados, para a tua família, para o Miguel, para a Júlia, para o Reynold, para os seus pais? Legal. Primeira mensagem, né? Eu acho que é acreditar, né? A gente tem que acreditar no que a gente está fazendo. Eu sempre busquei dar o meu melhor e busco dar o meu melhor, mas acreditando no que eu estou fazendo. Então, para mim, tem que ter desafio, tem que ter emoção. Então, a gente precisa acreditar, entender que as coisas acontecem no seu tempo. Para mim, é o tempo de Deus, nem sempre é no nosso tempo. E deixar a mensagem aqui também da importância da educação, né? Educação financeira, da gente aprender, da gente evoluir, da gente trocar. Eu acredito muito no poder da educação e eu realmente acho que ela pode mudar completamente a carreira de uma pessoa, o resultado de uma empresa. Então, o que eu costumo dizer sempre é: vamos estudar, né? Vamos trabalhar, vamos se dedicar, porque esse mercado não para. Se você passar uma semana sem se atualizar, daqui a pouco já mudou alguma regra. Josi, muito obrigado por você compartilhar a sua história. Assim, acho que você deu alguns ensinamentos para a gente, muito práticos aqui, né, para o nosso dia, né? Eu ajudei muita gente no começo da minha carreira, mas também depois. E eu vi que eu ajudei muito contando a minha história, ensinando ali, principalmente no meu exercício. Você contou isso com muita transparência para a gente, falou de intercâmbio, falou de desafio, troca de carreira, como é que você escolheu. Isso foi muito legal, muito bacana. A gente vai compartilhar o link no nosso descritivo e também alguns materiais. E a gente, de repente, vai fazer outros movimentos juntos aqui. Mas foi muito bom mesmo você compartilhar sua história. Agradece ao Reynold, ao Miguel e à Júlia por ter emprestado você um pouquinho para a gente aqui. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Quem quiser apoiar ainda, o Luquinha, que é o nosso motorista de kart, que está com bastante campeonato aí, precisando de bastante apoio. Ele é um dos poucos motoristas de kart autistas, então pode chamar a gente aqui também para apoiá-lo junto com o nosso podcast. É isso, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigada. Eu queria fazer um agradecimento, será que dá? Pode. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, Fernando, a oportunidade de você estar abrindo as portas aqui para falar de educação financeira. Isso é muito bacana. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui representando essa grande massa de profissionais que trabalham na área de meio de pagamento, né? Embora aqui a gente fala muito de makers, né, pessoas que constroem, né, as fintechs no Brasil, para mim é muito gratificante estar representando quem está aqui por trás, criando, né, colocando de fato, né, a área de operação, a área de produtos, a área de atendimento ao cliente. Então, estar representando todas essas áreas aqui das fintechs é muito especial. Então, obrigada mesmo pelo convite. E queria agradecer a minha família, enfim, que me apoia sempre em tudo, meu marido, meus filhos, meus pais. Agradecer, de fato, eu sou muito grata por tudo que está acontecendo na minha vida. Muito bom, obrigado. E isso que você falou, eu acho que fintech ela é feita por makers de diversas áreas, não só do C-level, do diretor, do fundador, do investidor, mas tem desde o RH, desde o pessoal de vendas, desde o pessoal de operações, do compliance, da tia do café. Eu acho que ali, e esse movimento eu quis trazer você aqui, porque quando eu comecei a ver as pessoas que estavam colaborando e contribuindo com a sua comunidade, elas faziam de uma forma, uma visão mais ampla do que o mundo. Acho que as vozes que hoje tem por fintech ainda são muito concentradas. Você vê o mesmo cara dando a mesma palestra todo ano no evento, você vê a mesma associação ganhando prêmio, você vê mesmo isso, sabe? E tá tudo bem para mim, eu não tô aqui para levantar essa bandeira, eu tô aqui para levantar a bandeira do novo, dessa simplicidade que você está trazendo, dessa voz e desse acesso. Uma das empresas mais incríveis que eu trabalhei, a missão dela não era vender produto técnico, financeiro, nada, era dar acesso. Eu acho que é um pouco disso que você está dando acesso à informação, acesso às pessoas falarem, divulgarem suas vagas, divulgarem suas oportunidades, tirarem suas dúvidas e pedirem isso. Eu te apoio. Apoio vocês, apoio outras comunidades também. A gente trouxe o Rafael aqui de uma comunidade que ele criou. A gente está falando com a Alessandra também de outra comunidade. Eu acho super rico isso. Parabéns e pela coragem
que não deve ser fácil, num mercado masculino, fechado, bolha, cheio de bolha para tudo quanto é lado, você fazer isso. E fazer de uma forma simples, tranquila, cheia de amor, cheia de qualidade. Parabéns. Obrigada. De coração. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado.